E aí, miglis, vamos fazer a minha receita preferida da vida? Vamos fazer brownie? Quero te ensinar essa receita de brownie que é a mais fácil, que tem o melhor brownie do mundo. Eu tenho certeza que se você fizer, você nem vai acreditar que ele é saudável e as pessoas que provarem também não vão acreditar que ele é saudável. Vão te dizer assim, tem certeza que esse brownie é saudável? Tem certeza que ele não é feito com trigo? Pois vamos lá que eu vou te explicar como é que você faz a receita do melhor brownie do mundo com poucos ingredientes, com todos os pulos do gato que vão fazer você acertar aí. Vamos lá! Para começar a fazer essa receita de brownie, você vai separar o chocolate com a gordura. Esse chocolate, eu recomendo sempre que você utilize um chocolate nobre. E como é que é um chocolate nobre? Chocolate nobre é aquele que tem menos ingredientes possível e é acima de 70%. Não significa que os chocolates abaixo de 70% eles não sejam nobres, né? A gente tem chocolate branco que é nobre, tem chocolate ao leite que é nobre. Só tem que olhar a pureza do chocolate. Então, o que tem dentro dele? Leia o rótulo lá e veja do que é feito esse chocolate que você tá usando aí, tá? Quanto mais limpo for o seu chocolate, quanto mais qualidade tiver o seu chocolate, melhor vai ser o brownie. Por quê? Porque dentro desse brownie, se você observar o percentual da receita, tem muito chocolate dentro. Então, o sabor do chocolate que você vai usar vai dizer muito sobre o resultado do seu brownie, tá? Porque para formar a casquinha é necessário que tenha o açúcar do chocolate mais o açúcar adicionado na receita. Então, se você fizer esse brownie com adoçante ou se você fizer esse brownie com chocolate sem açúcar, vai acontecer o quê? Não vai ter casquinha, tá? Então, o chocolate que você vai usar é muito importante que você escolha bem. Um chocolate que tenha açúcar, se você quiser um brownie com casquinha, e um chocolate que seja gostoso, com boa qualidade e limpo, tá? Existem várias marcas disponíveis no mercado hoje. Até lá no supermercado a gente já consegue encontrar umas marcas com um rótulo mais limpo, então é legal você ler e pesquisar antes. Mas voltando para a receita, então a gente vai misturar o chocolate com a gordura. A gordura que eu tô usando aqui é o óleo de coco. Você pode usar aí a manteiga clarificada, que ela é sem lactose, mas quem tem alergia à proteína do leite da vaca não pode consumir, tá? Pode usar o óleo de girassol se você quiser, não é uma opção tão saudável, mas você pode usar também na mesma quantidade. Para essa gordura aqui você pode usar a mesma quantidade. Então assim, lembrando que se você usar a manteiga ou o óleo de coco, quando o brownie estiver frio, ele vai ficar mais fácil de você manipular. Então se você quiser cortar, servir, manipular ele fica mais firme, tá? O óleo refinado, que é o óleo de girassol, ele não fica tão firme porque ele é um óleo mais líquido, então ele não tem essa estabilidade que o óleo de coco e a manteiga tem. Feito isso, separado o chocolate com o óleo, você vai derreter esse chocolate. Aí você pode derreter tanto em banho-maria quanto no micro-ondas, como você preferir. Derrete esse chocolate e reserva lá com o óleo. Aí em um outro recipiente você vai bater 3 ovos com o açúcar. Esse açúcar você pode usar o açúcar demerara, você pode usar o açúcar de coco, você pode usar o açúcar mascavo, qual você preferir, até o açúcar de maçã, tá? Que ele é considerado com menor índice glicêmico porque ele tem bastante fibras. Se você fizer essa receita com adoçante, como eu estava comentando antes, não vai formar casquinha no seu brownie, mas você pode usar adoçante aqui também, não tem problema nenhum, tá? É só saber que vai ter essa diferença, ele não vai ser um brownie tão úmido, tão cremoso, e ele também não vai ter aquela casquinha característica, tá? Mas você vai bater, então, esse açúcar. Se você usar o açúcar demerara, eu recomendo que você pulverize. O que significa isso? Bater o açúcar no liquidificador até ele ficar bem fininho para dissolver mais fácil. Por quê? Porque é necessário que você dissolva muito bem os cristais, né, desse açúcar nos ovos, sem espumar, sem desenvolver esses ovos, porque o brownie ele não é um bolo. A gente não quer que ele crie aquela aeração característica do bolo, né? Aquela fermentação, assim, as bolinhas de ar que o ovo desenvolve quando entra em contato com o calor. A gente não quer isso. Então, você vai apenas misturar os seus ovos com esse açúcar até estar bem dissolvido. Depois que tiver tudo bem dissolvido, não tiver mais cristalzinho que você consiga sentir, você pode juntar o restante da receita. Outro ponto importante. Os cristais, eles não se dissolvem, o açúcar, né, ele não chega a caramelizar dentro da massa, assim como acontece com as massas de bolo, porque o tempo de forno é muito pequeno pro brownie, né? A gente vai colocar no forno super quente, ele vai assar de fora para dentro, e aí ele não dá tempo de o açúcar derreter, caramelizar e fazer todas aquelas funções maravilhosas que acontecem dentro de uma massa de bolo. Então, por isso que quanto mais dissolvido tiver o seu açúcar no ovo, melhor.
Feito isso, então a gente vai juntar aquela mistura de chocolate e gordura com essa mistura de ovos e açúcar, vai mexer muito bem, você vai notar que ele já vai dar uma encorpada. Daqui a gente só vai acrescentar a farinha e uma pitada de sal para realçar o sabor doce, que o sal ele faz isso, ele abre as papilas gustativas e a gente sente muito melhor o sabor doce. Então a gente vai adicionar aqui farinha. Qual farinha? Eu tô usando aqui farinha de arroz. Pode ser a farinha de arroz branco, farinha de arroz integral, mas você pode usar também farinha de amêndoas, farinha de amendoim, farinha de aveia, farinha de coco, qual farinha você quiser. Lembrando que cada farinha tem a sua característica especial, específica, e essa característica ela vai dar como resultado lá no brownie. Então, se você usa uma farinha de arroz, vai ter um resultado diferente de você usar uma farinha de amendoim. Eu recomendo muito que você faça o teste aí com as farinhas e aí veja qual que você gosta mais do resultado. Você pode usar também um mix de farinha se você quiser, não precisa ser uma só, você pode misturar e aí criar a sua própria receita de brownie, tá? Então, adicionada a farinha, adicionada a pitada de sal, mistura bem, você vai ter uma massa bem homogênea, bem cremosa, chocolatuda. Essa massa você vai transferir para uma forma ou então para forminhas pequenininhas, como você achar melhor, tá? Eu tô usando para essa quantidade de massa uma forma de 20 centímetros, fica numa quantidade legal. Você pode usar uma forma menor, mas maior que 20 centímetros vai ficar muito fininho o seu brownie, eu não recomendo. Eu recomendo que você dobre a receita ou triplique, enfim, se a sua forma for muito grande. Outro ponto agora, a forma eu uso sempre um papel manteiga no fundo, ou então você pode também não colocar nada, só untar a sua forma. É legal que ela seja de fundo removível para você tirar com mais facilidade o seu brownie, tá? As laterais dele ele solta com facilidade, que é a primeira coisa que assa, e o fundo você consegue retirar com facilidade se a sua forma for de fundo removível. Por quê? Porque você não vai desenformar o brownie, é complicado para você virar ele se ele estiver no ponto correto. Então é legal que a sua forma seja de fundo removível, tá? E aí a gente vai levar para assar, que é um grande pulo do gato. O seu forno ele tem que estar bem quente. Se o seu forno estiver quente, na temperatura correta, o seu brownie vai assar de maneira correta, ou seja, de fora para dentro, criando a casquinha primeiro na parte de fora e depois deixando o interior mais cremoso, mais úmido, sem estar cru. Então o legal é quando você enfiar o palitinho no brownie, ele sair semi-sujo, nem muito sujo de totalmente cru e nem totalmente seco, indicando que tá tipo bolinho. Se o seu brownie tá com característica de bolinho, assim, mais sequinho, ele passou um pouco do ponto. Se ele tá muito cremoso, muito parecendo ainda um pudim, um creme, ele não tá assado ainda. Então precisa regular a temperatura do seu forno para que ele esteja quente o suficiente para assar de fora para dentro. E isso só testando aí com o seu forno. No meu eu uso 220 graus e ele fica mais ou menos aí uns 10, 12 minutinhos. Mas vai depender da potência aí do seu forno, de como é o isolamento de temperatura também, tá? O ponto correto do brownie, você olhando para ele, você vai ver que as laterais elas ficam totalmente assadas e o centro ele fica ainda um pouco cru, não totalmente cru. Se tá ficando muito desproporcional, vamos usar essa então, desproporcional, as bordas do centro, significa que a temperatura ela não tá ideal, então ela tá muito alta, tá queimando fora e não tá assando no centro. Você reduz um pouquinho a sua temperatura aí. Se ele tá assando muito por igual, então tá crescendo igual um bolinho, tá muito baixa a sua temperatura e ele tá levando muito tempo para assar. Então você vai testando para você ver como é que é o seu forno aí para assar o brownie, tá? De preferência aquecimento total, então em cima e embaixo se o seu forno permitir isso, e aí tá pronto, depois é só saborear o seu brownie. Lembrando que assim, o brownie ele fica muito gostoso quente. Mas se você deixar esfriar ele primeiro, você consegue manipular ele com mais facilidade e comer ele também com mais sabores. Porque se você não sabe, quando você come um doce ainda quente, as suas papilas gustativas abrem demais, né? Elas dilatam demais. Então você acaba sentindo o sabor que não é o sabor real daquela preparação. Então é muito legal que você espere esfriar um pouquinho o brownie para saborear ele aí com todos os atributos que o seu brownie tem. Espero que você tenha gostado, espero que você faça essa receita aí, que já é a minha receita mais famosa, inclusive entrou pra pele, tá eternizada, e depois você volta aqui pra me contar o que você achou, combinado? Um beijo e até o próximo vídeo.